Transtorno do espectro autista. Investigação genética em uma coorte de nascimentos. Orientado pela professora doutora Simone de Menezes Caram, apresentado por Juliana Mayumi Waga e como coautores Matheus Felipe Vu, Luciana Tovo Rodrigues, Clarice Brink Brum e Karen Sanches Luques. O transtorno do espectro autista, que atende pela sigla de TEA, configura um grupo de deficiências do desenvolvimento que compartilham entre si características como interesse restrito, comportamento estereotípico e limitação de trocas sociais. Essa classificação uniu transtornos que antes eram tidos como desassociados e ocorreu de acordo com a mudança de entendimento do transtorno, que passou a ser compreendido como um conjunto de quadros de grande variabilidade clínica, sendo por isso denominado de espectro autista. Os casos de TEA apresentam prevalência crescente no mundo, e isso se deve à ampliação da definição, ao aperfeiçoamento diagnóstico, mas também a um crescimento real. Por ser um transtorno de etiologia multifatorial, é provável que a ação de genes, em conjunto com fatores ambientais, esteja envolvida com o aumento dos casos. Considerando a compreensão ainda incompleta dos mecanismos genéticos implicados no TEA e nas suas manifestações, este estudo se propõe a contribuir para uma melhor identificação da etiologia genética desse transtorno, levando-se em conta que a herdabilidade do TEA varia de 50% a 90%, podendo ser sindrômica, ou seja, de padrão mendeliano, seja dominante recessivo ligado ao X ou autossômico, ou não sindrômica, de formas genéticas mais complexas. Desde 1982, em Pelotas, se realiza estudos de coorte, estando também em andamento as de 1993, 2004 e 2015. O presente estudo faz parte da coorte de nascimentos de 2004. Foram incluídos todos os nascimentos da zona urbana de Pelotas e, a partir do estudo perinatal, as crianças foram visitadas aos 3, 12, 24 e 48 meses, 7, 11 e 15 anos. Na visita de 7 anos, foi feita a primeira avaliação genética. Aos 11 anos, aplicou-se o teste Development and Wellbeing Assessment, que rastreia a TEA e condições psiquiátricas. Tanto aos 7 quanto aos 11, vários indivíduos que tiveram suspeita de TEA ou que já tinham esse diagnóstico foram selecionados para avaliação genética aos 15 anos, quando, além dos inquéritos da coorte, também foram encaminhados para consulta genética médica. A partir de então, os indivíduos foram classificados em casos sindrômicos ou não sindrômicos e chamados para uma nova visita aos 16 anos, quando houve coleta de material biológico. A análise genética consistiu na extração e fragmentação do DNA genômico, seguida de indexação e captura com kit específico, com posterior sequenciamento de nova geração por meio da plataforma Illumina, tendo sido realizado o sequenciamento completo das regiões codificantes e adjacentes dos exons de 106 genes relacionados ao autismo. As variantes foram interpretadas tendo em conta o quadro clínico do paciente e o protocolo de classificação de variantes do Colégio Americano de Genética Médica. Nos casos de recorrência familiar, os irmãos foram avaliados clinicamente e também foi solicitada análise molecular para a síndrome do X frágil. Cerca de 2.000 adolescentes compareceram à visita de 15 anos da coorte de 2004. Com base nos critérios de inclusão, foram identificados, então, 16 pacientes para avaliação de TEA. Outros 3 foram identificados durante procedimentos gerais da visita de 15 anos da coorte e um teve avaliação solicitada pela família, totalizando 20 pacientes. Destes, 14 tiveram material biológico coletado e analisado em painel de gene específico para a TEA. Foram identificadas 7 variantes de significado incerto e uma variante patogênica. 4 probandos tiveram amostra coletada também para a síndrome do X frágil, devido às características clínicas e história familiar, mas nenhum resultado foi positivo. Todos os indivíduos e suas famílias estão sendo chamados novamente para consulta de aconselhamento genético. Assim como em outros estudos, este também encontrou maior prevalência no sexo masculino, recorrência em irmãos e quadros distintos, alguns associados à deficiência intelectual, outros não. Alguns com características clínicas sindrômicas, dismorfias, outros não. Apesar do painel não cobrir todos os genes relacionados ao autismo, o estudo ampliou a investigação dos indivíduos, possibilitando assim encontrar a causa do TEA em um deles e levantando possibilidades para os demais que seguirão em acompanhamento. A grande limitação do estudo é o fato de a análise molecular ter sido restrita a um painel, que apesar de considerado extenso, não engloba todos os genes relacionados ao TEA. A grande vantagem é o fato de ser um estudo longitudinal, com um grande número de informações desde o nascimento dos indivíduos e com a possibilidade de segui-los ao longo da vida, permitindo um melhor entendimento da história natural do TEA. Além disso, novas análises poderão ser realizadas. Ainda é preciso considerar o impacto familiar, pois o estudo possibilitou, para vários indivíduos, uma avaliação clínica e laboratorial que até então não tinha sido possível para eles. Assim, resultados patogênicos ou não se somaram a investigações prévias e conduzirão para uma nova linha de investigação. Agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da UFPEL, ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da FURG e também ao Instituto Nacional de Genética Médica Populacional.